Bom dia, eu me chamo Gabriela e hoje eu e o meu grupo vamos apresentar o nosso trabalho de TCC. Nós somos alunos da ETEC Vasco Antônio Venchiarucci, estudamos na extensão Doutor Antenor Soares Gandra e fazemos o curso de Administração. O grupo é composto por mim, Gabriela de Carvalho Silva, Ana Júlia Arévalo, Andressa Moreira Nunes, Henrique de Jesus Gonçalves e Natália Cristina Souza. E o tema do nosso trabalho é a posição das mulheres em altos cargos administrativos em pleno século XXI. Para começar, eu vou dar uma pequena introdução de tudo que nós vamos falar no nosso trabalho. Um dos nossos principais objetivos e também a base do TCC é abordar sobre a presença feminina dentro do ambiente de trabalho, em específico em altos cargos, porque quando a gente fala sobre esse assunto, acaba sendo algo bem abrangente, ou seja, que a gente consegue falar sobre várias coisas dentro desse contexto. Por isso, nós acabamos delimitando um pouquinho o assunto. Nós vamos também abordar todas as dificuldades que as mulheres sofrem até elas chegarem àquele cargo em que almejam, porque a gente sabe que durante todo esse caminho, essa trajetória, infelizmente algumas são vítimas de alguns comentários ofensivos, algumas situações de desigualdade e várias outras coisas. Então nós vamos abordar bastante sobre isso. Nós vamos também realizar a nossa pesquisa de campo, claro, e, além disso, entrevistas com algumas mulheres que ocupam altos cargos dentro de uma empresa para saber melhor o posicionamento delas. E também formulários que foram realizados com algumas mulheres, inclusive uma delas é CEO de uma empresa. Então, o nosso primeiro capítulo ele é voltado para conceitos, já que o nosso trabalho ele visa falar bastante das mulheres em cargos de liderança. Então, para começar, a gente precisa definir esses conceitos, né? O que é liderança, o que são cargos de liderança, quais os tipos, quais as competências necessárias para uma pessoa ser líder e várias outras coisas similares a isso. Liderança ela pode ser associada com uma pessoa que tem a capacidade de motivar, incentivar outras pessoas, no caso as pessoas que trabalham na instituição, a cumprirem metas ou objetivos, atingindo a empresa de forma positiva, fazendo com que ela cresça, com que o seu crescimento aumente cada vez mais, a sua produtividade, o seu rendimento e várias outras coisas. Ou seja, cargos de liderança englobam várias pessoas que possuem essa capacidade de sempre levar a empresa cada vez mais para frente. Nós também vamos abordar muito sobre o mundo empresarial. Dentro desse ambiente é muito comum a gente ouvir falar algumas palavrinhas, como por exemplo, CEOs, COOs, CFOs e outros. Se vocês perceberem, essas palavras que eu disse possuem como semelhança começarem com a letra C. Esse C significa C-level ou chefe, que em português significa chefe. Essas pessoas que possuem esses cargos dentro da empresa são executivos com muita influência, ou seja, são os líderes da empresa. E para uma pessoa ser líder, ela precisa possuir algumas capacidades, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou tentar falar de uma forma resumida algumas das capacidades necessárias. A primeira é comunicação. Já que ele é o líder, ele vai representar toda uma empresa, então é totalmente necessário que ele saiba se expressar de uma forma clara e objetiva, fazendo com que todos ali o entendam. Além disso, ele precisa se comunicar com todos. Não importa se é a faxineira de uma empresa ou um CEO de uma outra instituição, ele precisa se comunicar de forma clara com todos. Outra capacidade é a motivação. É totalmente necessário um líder saber motivar os seus funcionários, fazendo com que eles queiram sempre dar o melhor de si, aumentando cada vez mais a produtividade da empresa. Outra capacidade é a delegação, ou seja, atribuir as tarefas aos seus funcionários. Ele tem que analisar o ponto forte de cada um e atribuir. Mas não são só essas as capacidades, existem várias outras que tornam uma pessoa um líder, como, por exemplo, positividade, confiabilidade, criatividade, feedback, responsabilidade, comprometimento e flexibilidade. Nós também vamos falar de estilos de liderança. Em resumo, são 6. O primeiro é o líder visionário que sempre pensa adiante, no futuro da empresa. O líder coaching, que é aquele que vai analisar o desenvolvimento, vendo os pontos fracos e bons dos seus funcionários. O líder afiliativo, que é aquele que vai possuir um lado mais humano, que vai se preocupar com os sentimentos dos seus funcionários e outras coisas. O líder democrático, que é aquele que vai tentar de alguma maneira fazer com que todos os membros da empresa participem de alguma forma, dando sua opinião, feedbacks e outras coisas. O líder marcador de ritmo, que é aquele que vai impor altos padrões de desempenho, sempre acompanhando de perto o desenvolvimento e o desempenho dos seus funcionários. E por último, o líder coercivo, que é aquele que é um pouco mais rígido, mais severo com algumas decisões. No nosso segundo capítulo, nós vamos falar sobre a mulher no mundo empresarial. A gente vai focar bastante em várias pesquisas e dados estatísticos que
comprovem tudo que a gente vai estar falando. E além disso, a gente vai falar bastante sobre as dificuldades que as mulheres enfrentaram até chegar no cargo que almejam. A gente vai falar das vantagens de possuir uma mulher num cargo de liderança e também a gente vai abordar algumas mulheres que são CEOs, porque a gente sabe que CEO é um cargo master de uma empresa e é totalmente difícil, principalmente para uma mulher. Então a gente achou bem legal mostrar algumas figuras femininas que se tornaram CEO. Durante a elaboração do TCC, foi realizada uma entrevista e um questionário via Google Forms como forma de pesquisa de campo, em que foram entrevistadas uma gerente de RH e uma engenheira de processos, ou seja, mulheres que ocupam cargos que normalmente são preenchidos por homens dentro das organizações. É possível observar no slide todo o roteiro que a gente utilizou na entrevista, com todas as 13 questões, e algumas delas são de extrema importância, como por exemplo a questão número 6, que questiona as mulheres a respeito das dificuldades que sofreram no mercado de trabalho e em toda a sua carreira. E a Rúbia, que é gerente de RH, cita as piadas e os comentários de mau gosto. Já a Tamires, que é engenheira de processos, cita a extensa comparação feita pelas empresas entre os homens e as mulheres em avaliações e outras. Já com relação ao questionário, ele foi respondido por 8 mulheres, em que é possível observar as questões que foram realizadas a elas no slide. Algumas dessas questões foram de extrema importância para a realização do nosso trabalho, e as respostas vão ser mostradas em forma de gráficos logo abaixo. Bom, o gráfico da primeira questão nos mostra que as mulheres demoram um pouco mais para alcançar altos cargos dentro das organizações. Ou seja, quando alcançam altos cargos, elas já estão com uma idade mais avançada comparada à dos homens. O gráfico da terceira questão nos mostra que as mulheres possuem pouco investimento em suas carreiras pelas organizações, por parte das organizações. O gráfico da quarta questão nos mostra que as mulheres elas têm dificuldade em evoluir dentro das empresas, evoluir profissionalmente dentro das organizações por conta da discriminação. O gráfico da quinta questão nos mostra que dentre os tipos de discriminação, a que mais ocorreu com as mulheres que responderam o questionário foi a discriminação de desacato de suas ordens por conta de serem mulheres, ou seja, os funcionários não obedeciam suas ordens por conta delas serem mulheres. Agora, quando a gente pula para a 11ª questão, a gente pode observar que dentre as mulheres que responderam o questionário, todas elas já sofreram algum tipo de discriminação dentro das organizações, das empresas que trabalharam, seja por distinção de salário, seja através de piadas, seja através de comentários maldosos, ou seja também por comparação entre homens e mulheres, elas já sofreram algum tipo de discriminação. Bom, meu nome é Henrique e agora eu vou falar sobre os principais problemas enfrentados pelas mulheres nas suas trajetórias profissionais e ao longo das suas carreiras. A partir do questionário e das entrevistas realizadas pelo grupo, analisando as respostas obtidas, nós podemos construir aí 3 tópicos que ajudam a explicar e exemplificar alguns desses problemas e por que eles ocorrem. O primeiro tópico que eu gostaria de abordar é o tópico da falta de estímulo e representação feminina em altos cargos administrativos. A maioria das mulheres, quando respondeu o nosso questionário, disse que estavam na faixa etária de entre 34 a 41 anos de idade e 51 a 58 anos de idade. Isso nos faz pensar que, assim, se é possível analisar que hoje ainda existe uma ausência da presença feminina em altos cargos administrativos, há 30, 40 ou até mesmo 50 anos atrás, isso era muito pior. Era um cenário ainda mais dominado pelos homens e com pouquíssimo espaço para essas mulheres. Então, ao longo do desenvolvimento delas, fosse como crianças, como pré-adolescentes, adolescentes ou até mesmo jovens adultas prestes a ingressar no mercado de trabalho, elas tinham pouquíssimos exemplos ou quase nenhum de mulheres em altos cargos femininos representados na mídia ou onde quer que seja. Então, elas tinham pouquíssimos modelos para se basear, até mesmo porque o modelo ideal aceitável para uma mulher até alguns anos atrás, ou até mesmo hoje, dependendo do contexto em que a gente analisa, é a mulher que é chefe da família.
Ela é chefe de casa, ela cuida dos filhos, do marido, e não chefe numa empresa mandando em outros funcionários que são homens. Então, isso explica, por exemplo, o porquê 62,5% das mulheres que responderam o nosso questionário disseram que nunca, quando elas eram mais jovens, elas imaginavam que elas estariam hoje ocupando o cargo que elas ocupam atualmente. Outro ponto importante de ser comentado é a questão da desigualdade enfrentada pelas mulheres na jornada no mercado de trabalho. Uma dessas desigualdades podem se manifestar, por exemplo, no âmbito da escolaridade e nível de formação julgado necessário pelas empresas para que uma mulher ocupe um cargo. Então, estudos comprovam, e nós pesquisamos isso na elaboração do trabalho, de que as mulheres ainda precisam estudar muito mais do que os homens para realizar certas funções, enquanto os homens com um nível de escolaridade ou formação acadêmica inferior ao das mulheres, eles ainda assim conseguem esses cargos, e elas não. Ou seja, as empresas julgam de forma diferente o que precisa ter no currículo de um e o que precisa ter no currículo de outro para trabalhar. Enquanto isso, também temos a questão para lidar da desigualdade salarial, que é bastante polêmica e controversa, mas foi bastante discutida não só na elaboração do trabalho, como nas pesquisas e até mesmo nas entrevistas, de que as mulheres ainda ganham menos que os homens para desempenhar funções parecidas ou até mesmo a mesma função dentro da empresa, apenas por serem mulheres. Tanto é que todas elas concordaram no questionário de que elas sentem sim que os homens têm vantagens e privilégios dentro do mercado de trabalho, e 62,5% delas disseram que sentiram dificuldade para entrar no emprego em que elas estão atualmente. Essa desigualdade nos leva ao último tópico, que é a discriminação dentro do ambiente de trabalho. 50% das mulheres responderam no questionário quando perguntadas de que sim, elas sentiram que em algum momento elas foram alvo de discriminação apenas por serem mulheres, enquanto outras eram algumas outras alternativas, como por exemplo, serem discriminadas ou tratadas de forma inferior por conta da idade que elas possuíam ou por conta das ideias apresentadas em reuniões, por exemplo. Mas ainda teve quem levantasse a questão da licença maternidade, que ainda assim é um fator que leva muitas empresas a tratar mulheres de formas diferentes e ainda representa um dos problemas exclusivos enfrentados somente por elas na jornada no mercado de trabalho. Olá, eu sou a Andressa e eu irei falar um pouco sobre as soluções propostas por essas mulheres entrevistadas para acabar com esse problema da falta de inclusão ou salarial das mulheres no mercado de trabalho. Bom, o primeiro conselho apresentado é que nós devemos conversar e debater para que assim podemos informar as pessoas sobre todos os problemas e dificuldades que as mulheres sofrem dentro do mercado de trabalho e assim trazendo novos horizontes e formas de melhoria no mercado. E a segunda solução proposta é que nós devemos analisar todos os pontos positivos e negativos das pessoas, independente se ela for homem ou se ela for mulher. Assim, fazendo com que haja uma maior inclusão das mulheres e que tenha também uma melhoria salarial para essas pessoas. E dois conselhos propostos por essas mulheres é para que nós lutemos como mulheres e para que nós nunca desistimos de nossos sonhos e nossos objetivos. E por fim, a gente pode concluir com esse trabalho que, apesar das mulheres apresentarem várias características que favoreçam elas no meio corporativo, são fatores históricos e culturais que fazem com que esse caminho de chegar ao topo das empresas fique mais difícil para elas. Um exemplo a ser citado é aquela ideia popular de que a mulher precisa achar uma pessoa para sustentá-la mais do que achar um meio de sustentá-la. E a gente, lembrando disso, a gente sofre uma crise enorme de desemprego no país, que só aumenta a cada ano e piorou com a pandemia. E esse fato agrava a situação das mulheres no mercado de trabalho. Por isso, é vital que a gente continue com o mesmo objetivo pela igualdade de gênero, tanto em altos cargos administrativos quanto em qualquer outro lugar, mesmo com a atual realidade. E, para que isso aconteça, a gente precisa mudar alguns comportamentos dentro das empresas, como é dito no folder que é produzido pelo grupo, e nele existem algumas dicas, que é respeitar essas mulheres, incentivar no trabalho projetos que visem a liderança feminina, o apoio à maternidade e a criação de planos de carreiras igualitários, apoiar a ideia de um processo seletivo sem a verificação de gênero, criar uma cultura organizacional baseada em respeito dentro das empresas e, por fim, incentivar as meninas a sonharem alto sobre suas futuras vocações. Bom, é isso e obrigada pela atenção, espero que tenha gostado.